Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Eu diria, na verdade, que depois das palavras tão bem colocadas do reverendo, a partir do texto lá do Salmo 78 e outras afirmativas, que de repente quase que dispensaria a mensagem aqui, pastor, só impetrar a bênção e está tudo feito, né? Mas eu quero ainda compartilhar com os irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9. O sonoplasta, fique atento aí, porque eu tenho a mania de dar uns gritos, viu? Então, se machucar o ouvido do pessoal, e a culpa não é minha, tá? Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim: Estes são os mandamentos e estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de vossos pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tuas portas, na tua casa e nas tuas portas. Nós vivemos, irmãos, numa época onde os valores cristãos têm sido solapados, têm sido dizimados, e muitas vezes uma cultura moldada nesses princípios que regeram a cristandade por muito tempo, têm sido derruídos, têm sido levados ao chão, e muitas vezes até famílias cristãs têm embarcado nessa nova onda de conceitos, de valores, de princípios, que de repente descarta os valores da palavra de Deus. Certas coisas na vida são de responsabilidade muito pessoal e por isso são intransferíveis. E quando nós mudamos os marcos antigos, quando nós retiramos as bases e os princípios da palavra de Deus para regerem a nossa vida, nós estamos maculando, acima de tudo, a vontade santa do Senhor, estamos também agredindo a nossa própria vida e, se temos filhos, estamos também trazendo males sobre a vida desses próprios filhos. A condição de conduzir os filhos nos caminhos do Senhor é uma dessas tarefas intransferíveis. Os pais não podem delegar à igreja, não podem delegar a terceiros, não podem simplesmente repassar ou, quem sabe, serem indiferentes a esse cuidado. Depende, humanamente olhando, a vida dos seus filhos na vida eterna. Cuidem deles, então, e os eduquem. Voltando um pouquinho, irmãos, apenas a lembrar o contexto aqui de Deuteronômio, ele foi o último livro escrito por Moisés, quando estavam nas terras de Moabe, já quase época de entrarem na terra prometida, estavam às portas dessa nova terra a qual eles iriam tomar. O livro consiste de mensagens de despedida de Moisés, por isso é chamado de Deuteronômio, ou repetição daquilo que já havia sido ensinado, repetição da lei. Então Moisés, nesse texto, ele sumariza, na verdade, e renova o concerto, a aliança entre Deus e Israel para o bem dessa nova geração. Se os irmãos se lembram, a primeira geração saída do Egito procrastinou e andou contra os caminhos do Senhor, e por razões outras, Deus condenou aquela geração à morte. Todos os que saíram do Egito, com exceção de dois, que os irmãos se lembram muito bem, Caleb e Josué. Apenas esses dois, saindo de lá, entraram na terra prometida, mas todos os outros, estima-se que possivelmente havia ali uma multidão de 4 milhões de pessoas que saíram do Egito. É muita gente. E Deus condenou toda essa geração à morte, mas a nova geração entraria. E entrariam com base em quê? Crendo em quê?
Então, se os seus pais prevaricaram, se os seus pais erraram, se os seus pais foram rebeldes e desobedientes ao Senhor, talvez algumas dessas condutas pudessem também acompanhar o coração dessa nova geração. Por isso Moisés faz esse sermão, faz essa releitura da história e registra nesse livro chamado Deutero, ou Repetição, ou Segunda Lei, Repetição da Lei. Ele faz essa revisão, repetindo, aplicando a lei, buscando infundir no coração do povo a fé no Deus Todo-Poderoso, que capacitaria certamente esse povo a andar vitoriosamente, obediente ao Senhor, na terra prometida ou na nova terra. Então, com essa responsabilidade dada por Deus aos pais, ela é intransferível. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa oportunidade um tema que eu achei talvez fosse peculiar para nós aqui, nessa responsabilidade dos pais. Procura-se pais cheios da palavra que sejam espelhos para os seus filhos. Procura-se pais cheios da palavra que sejam espelhos para os seus filhos. Primeiro, para que os pais sejam espelhos para os seus filhos, eu diria que procura-se pais, então, com uma confissão de fé bíblica. É importante que os pais tenham essa confissão de fé. Quem é o Deus no qual cremos? Quem é o Senhor a quem servimos? E saibam professar essa fé, saibam o conteúdo dessa confissão de fé. Olhando aqui rapidamente para o texto, podemos dizer que o conteúdo de uma confissão de fé bíblica, ela vem particularmente exarada e proclamada aqui no versículo 4, quando Moisés registra: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, lá no hebraico, Shema Israel. Preste atenção, dê ouvidos, ouça Israel. É um chamativo a que Israel soubesse proclamar a sua fé, que Israel soubesse qual é de fato a sua fé e quem é o seu Deus. Esse refrão, dito como o Shema Israel, são essas duas primeiras palavras da seção da Torá, que constitui essa confissão de fé central do monoteísmo judaico. Essa confissão de fé, ela acompanha esse chamado. Qual é a confissão de fé? Versículo 4 ainda: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma profissão de fé que nós não podemos abrir mão dela de forma alguma, assim como o povo de Israel jamais pôde abrir mão dela. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas quando olhamos para a história de Israel, nós vamos perceber que Israel abriu mão dessa confissão de fé. Embora teoricamente eles professassem isso, embora culturalmente isso estivesse imiscuído na vida deles. Vocês vão lembrar das histórias do tempo dos reis e tantos outros momentos, Juízes, por exemplo, onde os caminhos desse povo saíram atrás de outros deuses, onde eles acompanharam outras intenções, seguiram o seu coração e não permaneceram fiéis a essa confissão de fé. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós corremos o risco também, meus irmãos, de hoje professarmos a fé com os nossos lábios, mas de repente o nosso coração seguir outros rumos, adotar outros deuses e ter outras fontes de confiança em nossa vida, além do Senhor, para nossa salvação. Então, sendo essa uma confissão de fé judaica, essa confissão de fé, ela sintetiza a unicidade de Deus na vida do cristão, porque o cristianismo, ele é judaico, ele é proveniente dessa cultura que Deus havia dado ao seu povo no passado. Nós cremos num Deus único, embora triuno. É o único Deus, o único Senhor, mas subsistindo em três pessoas. Na nossa confissão de fé de Westminster, aliás, no Catecismo Maior de Westminster, ele vai fazer a seguinte pergunta: quem é Deus? Lá na perguntinha de número 7. Quem é Deus? E se você tiver aí o seu Catecismo Maior, a resposta vai ser: Deus é Espírito, em si e por si infinito, em seu ser e glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade e justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Então, todos esses adjetivos ou esses atributos compõe o ser divino, e nós precisamos não apenas saber teoricamente esses atributos, mas conhecê-los de fato, como eles se manifestam na revelação e na vida do nosso Deus. Quem é Deus? Voltando para a história de Israel, eles ficaram no Egito por volta de 430 anos, escravos.
vivendo no meio de uma cultura totalmente pagã. Entraram ali 70 ou 76 pessoas, de acordo com algumas narrativas, e saíram de lá por volta de 4 milhões de pessoas, embora algumas tribos não judaicas saíram também com eles naquela caminhada, se livrando da escravidão. E Israel sai de lá com uma fé misturada, miscigenada, totalmente corrompida, com o panteísmo egípcio tomando conta de muito daquilo que eles criam. Tanto é que, assim que Moisés se instala no deserto, sobe ao monte para receber os mandamentos do Senhor, o coração deles se volta para o Egito, o coração deles se volta para os deuses do Egito, reconstroem ali os seus bezerros de ouro e no intuito de adorá-los. Os pais cristãos, meus irmãos, eles precisam, como dissemos, confessar essa fé. Quem é Deus? Quem é o Deus que eu professo? E não apenas saber a teoria acerca dele, mas conhecê-lo de fato. Os pais precisam confessar, precisam saber explicar essa fé e não se contentar com aquilo que é denominado de fé implícita. Uma fé implícita é aquela fé que é apenas internalizada, mas que ela não se torna explicável. Não, eu creio, mas o que você crê? Não, eu creio. Apenas o indivíduo crê, não é? Como canta uma das nossas músicas populares aí, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Mas o cristão tem que saber a sua fé, ele tem que conhecer a sua fé, porque ele vai repassar, à guisa do que o reverendo leu lá no Salmo 78, ele vai repassar para os seus filhos, para que os filhos passem para os filhos, e passem para os filhos, e passem para uma geração que ainda há de nascer, para que eles repassem aos seus descendentes. Essa é a fé cristã, ela tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida, tem que ser explicável. Então não basta apenas ter fé, mas fé em quê? Em quem? Quem é esse ser no qual nós cremos? A importância de uma confissão de fé bíblica, meus irmãos, também ela fica registrada lá no capítulo 1, parágrafo 1 da nossa confissão de fé, quando diz assim: foi o Senhor servido em diversos tempos e diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade santa, e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, contra a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Então a nossa fé, ela não apenas pode ser explicada, mas ela está registrada. Os pais precisam, portanto, conhecer o que diz a nossa fé, o que diz o manual da fé cristã, que é a palavra de Deus. E Moisés estava cumprindo exatamente esse princípio aqui também, meus irmãos, que seria exarado mais de anos à frente, cerca de 3.000 anos depois, nessa confissão de fé de Westminster. Deus fez registrar a sua vontade, Deus fez registrar a sua palavra, Deus fez registrar a sua revelação para que a nossa fé fosse compreendida, entendida e explicada. Moisés estava registrando a vontade de Deus para que o povo pudesse tê-la, para que o povo pudesse lê-la, para que o povo pudesse conhecê-la e assim, obedecendo-a, melhor viver para com o próximo e para com o próprio Deus. Deus quer que o seu povo tenha, então, não meramente uma fé implícita, como dissemos, uma fé internalizada, mas não se sabe em que, em quem, em como, mas uma fé que possa ser explicada. Então é só com uma fé explícita e não meramente implícita, com uma fé explícita é que se pode conhecer a pessoa de Deus, o seu ser, os seus atributos, o seu caráter, e possa assim então se desviar dos enganos que o diabo tem trazido, como dissemos na introdução, uma geração que tem solapado os valores da fé cristã. Criar filhos, irmãos, envolve uma enorme responsabilidade. Não é apenas dar o sustento, o provento, a educação, as condições de uma vivência melhor, de uma boa formação, mas envolve trazer a eles os princípios de Deus, internalizá-los. Aliás, tem uma palavrinha muito interessante aqui no versículo 7, tu inculcarás. Eu brinco aqui com a exegese, viu, reverendo? Não é uma exegese correta, mas eu brinco com ela aqui, dizendo que inculcar, a gente precisa entender então a palavrinha. In é dentro de, e culca é a cabeça. Claro que é uma coisa muito simplista, né? Mas é essa a ideia, colocar dentro da mente, colocar dentro da cabecinha dos nossos filhos os valores da fé. Desde a mais tenra idade, instruí-los, ensiná-los, levá-los a conhecer a Escritura, a ter prazer na palavra, a ter prazer na igreja, e no tempo certo,
como bendito, possa expressar essa fé na sua profissão de fé no Senhor. Pais, seus filhos conhecem a fé? Eles sabem realmente quem é o Deus em quem você crê? Cabe aos pais, e procura-se pais, então, que tenham uma confissão de fé, que conheçam o seu Deus, professem o seu Deus. Segundo ponto, procura-se pais com um compromisso devocional com a palavra de Deus. Não basta apenas dizer aos filhos: filhos, vamos para a igreja. É preciso que você ame a igreja, é preciso que você ame a casa de Deus, ame o povo de Deus, ame as coisas de Deus e ame o próprio Deus numa reflexão constante sobre esse Deus. Então é preciso ir além de uma confissão de fé formal. Me lembro que quando estive aqui, eu não sei se o Wilson ainda está por aqui, está aqui? Eu me lembro que o Wilson falava disso. Era muito comum nós olharmos para trás e falarmos que a terminologia ex-católicos, né, era muito comum, ou católico não praticante, era muito comum, mas que na nossa época nós já estamos tendo crentes não praticantes, ou cristãos ou presbiterianos ex-presbiterianos, pessoas que não estão mais, que não vivem mais, de repente, superficialmente, têm o contato, têm a vivência, carregam o nome, mas já não têm o envolvimento completo com a igreja, nem com Deus. Voltando aqui, meus irmãos, Moisés, iluminado pelo Espírito de Deus, ele demarca a necessidade de um relacionamento com o Senhor, através dessa confissão de fé. A confissão de fé, portanto, precisa sair do formal, do teórico, e ela precisa se alojar num relacionamento verdadeiro com Deus, através de um amor para com Deus e amor para com as coisas de Deus. Olha o versículo 5. Como é que você pode ensinar a fé para os seus filhos? Primeiro, você precisa amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor com todo o teu coração. Envolve aqui a natureza moral do homem. O coração indica o centro da vida moral desse homem ou desse indivíduo. De toda a tua alma, envolve aqui a natureza intelectual, psicológica ou psíquica desse indivíduo. Não se pode relacionar com Deus sem o exercício do nosso intelecto. A fé é pensada. Quando você lê Hebreus, por exemplo, capítulo 11, versículo 3, salvo engano, o autor diz ali: pela fé entendemos que, passa pelo cérebro, passa pelo entendimento, passa pela mente, não é algo apenas internalizado, sem reflexão, sem compreensão. De toda a tua força, também o texto vai dizer aqui no verso 5 de Deuteronômio 6, envolve a força física do homem, a sua determinação, o seu envolvimento, a sua disposição, as suas energias a serviço do Senhor. Então não deixe para oferecer ao Senhor quando você já não tem mais forças. Lembra de Eclesiastes 12? Lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que... E ele começa a dizer, poeticamente, uma série de questões que apontam para a velhice. Antes que os cabelos brancos cheguem, antes que as pernas percam a força, antes que os dentes já caiam da boca, antes que você já não tenha mais o vício e a força, a destreza e a visão, lembra do teu Criador enquanto você é jovem. Dedique a vida ao Senhor com todas as tuas forças. Amar a Deus, portanto, que não se expresse em ações, em envolvimentos práticos na vida do crente, pode ser apenas fruto de um coração estagnado, de um coração enganado pelo pecado ou de uma soberba humana, dizendo crer em Deus, mas não ama e não se envolve de fato com esse Deus. É preciso vivenciar então aqui uma confissão de fé no dia a dia. Olhe o versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, só com a Escritura no coração, enchendo a nossa mente, guiando os nossos passos, é que nós seremos espelhos para os nossos filhos. Eles olharão em nós e se tornarão nossos imitadores. A confissão de fé deixa de ser um mero espectro de um elaborado, quem sabe, sobre quem ou o que é esse Deus, e passa a ser um relacionamento verdadeiro, pessoal, constante, diário com o Senhor. É nesse ponto, então, que os filhos precisam perceber que Deus não é apenas um elemento da religião, mas Ele é parte da vida, é parte da família, é parte da condução,
do dia a dia na vida dos pais. É nesse ponto que os filhos, então, aprendem a amar de fato ao Senhor, amar a igreja, amar o povo de Deus, amar a casa de Deus. É preciso que nós encontremos pais que não apenas tenham uma confissão de fé, mas que tenham um compromisso real com o Senhor. Os seus filhos, você que tem filhos pequenos, é comum eles entrarem no seu quarto ou no local do seu escritório, da sua casa, e encontrarem você lendo a Bíblia? Encontrarem você, quem sabe, de joelhos, orando ao Senhor? Quem sabe em lágrimas por uma situação? Ou a igreja, ou a fé é um reflexo apenas aqui na igreja, para os seus filhos? Terceiro ponto, irmãos, rapidamente observando aqui o texto, queria dizer ainda mais que procura-se pais que não se cansem de um trabalho a longo prazo. Formar o discipulado na vida dos filhos não é apenas algo que nós fazemos numa escolinha dominical de 1 hora e meia por domingo. É um trabalho contínuo, é um trabalho árduo, é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que atravessa, quem sabe, a vida dos nossos filhos. É muito comum nós vermos, quem sabe, uma pessoa idosa, não que eu seja, né, reverendo? É muito comum nós vermos uma pessoa idosa falando, as minhas crianças, os meus filhos, né, ainda se reportando a homens de 40 e tantos anos como os meus meninos, né? Nós idosos, agora eu me incluo, né? Nós idosos temos esse quê? Ainda são as nossas crianças, ainda são os nossos meninos, e nós ainda queremos tratá-los, muitas vezes, como dependentes de nós, ao passo que, na verdade, nós é que vamos nos tornando, então, dependentes deles, né? Mas é um trabalho a longo prazo, inculcar essas verdades na vida dos filhos, e os pais que amam os filhos vão continuar com essa mesma cadência, com essa mesma tonalidade ao longo da vida, acompanhando os filhos, estão no caminho do Senhor, mesmo que homens feitos, estão andando com o Senhor, estão sendo modelos para os filhos, para os meus netos. Então, inculcar é um trabalho a longo prazo. Eu coloco agora de uma forma mais objetiva e mais formal, o que significa inculcar. A palavra inculcar é um verbo transitivo direto, e indica apontar, citar, apregoar, demonstrar, dar a entender, indicar, revelar, repetir com insistência, frisar no espírito, repisar, recomendar elogiosamente, propor, aconselhar, dar-se, oferecer, apresentar, mostrar, impor, insinuar-se, descobrir-se e revelar. São conceitos que o dicionário traz para nós, dessa ideia de inculcar, de tornar fixo na mente dos filhos ou de outros os valores ou as verdades que nós pretendemos. Os pais só poderão ver os seus filhos vivendo a fé na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, os seus mandamentos, se esses mandamentos e estatutos, como diz aqui no versículo 2, esses mandamentos e estatutos forem realmente parte das ações diárias desses pais, parte de uma caminhada diária desses pais, onde se procura formar não apenas uma fé internalizada, como dissemos, mas procura-se formar o comportamento baseado nesses princípios. Como é que os pais transmitem os princípios aos filhos? Muito mais do que por palavras, muito mais pelo exemplo, muito mais com explicações e contando as histórias bíblicas, mostrando a eles como se faz, vivendo de fato esses princípios. Então, como e quando realizar esse trabalho de inculcar? A tarefa de assimilar a palavra de Deus, irmãos, e os seus princípios e valores, nunca será completa nessa vida, como já dissemos, e nem na vida dos nossos filhos. Sempre há o que aprender, sempre haverá o que receber da fé, sempre haverá conteúdos novos, percepções novas, para que essa fé cristã seja vivida nas diversas situações da vida. Como já insinuado em palavras anteriores também, essa é uma tarefa a longo prazo e sempre inacabada na vida dos nossos filhos, assim como também inacabada em nossas vidas. Temos que ser discípulos do Senhor até o último suspiro. Enquanto fôlego houver, como diz a música, precisamos instar e insistir nesse aprendizado da palavra. Moisés aqui, meus irmãos, ele está consciente desse fato e insiste que o povo use cada momento, todas as situações, oportunidades, para inculcar os princípios na vida dos seus filhos, no coraçãozinho deles, de modo tal que sempre as gerações seguintes vivam essa vontade de Deus, como diz lá o Salmo 78. Aprenda
passe para a geração, passe para os filhos, que eles passem para os outros e daí por diante, e assim, continuadamente na vida da família, a fé permaneça ali. Então Moisés vai citar aqui algumas situações onde se deve continuamente viver a fé e ensinar essa fé. Olha agora versículo 7 a 9, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Então, o dia a dia da família, ao redor da mesa, enquanto brinca ludicamente com as crianças, enquanto interage com o adolescente na hora do seu filme ou do seu videogame, ensine, compartilhe, mostre valores, mostre os princípios de Deus, assentado em sua casa, transmita a verdade que está em seu coração, porque ela não pode ser transmitida se ela não estiver em seu coração. Por isso diz o texto: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Mas Moisés continua e diz ainda no mesmo versículo: assentado em tua casa, também andando pelo caminho. E o andar pelo caminho aqui pode ser das mais diferentes formas do nosso tempo moderno. Seja de carro, de bicicleta, de avião, de trem, de navio, onde quer que você esteja indo e os seus filhos juntos, não perca oportunidades. Compartilhe as grandezas de Deus, compartilhe o ser de Deus, compartilhe a pessoa de Deus com seus filhos. Moisés diz ainda mais no mesmo versículo: e também ao deitar-te, fale de Deus com as crianças. Tenha o hábito de orar com as crianças no seu dia a dia. Tenha o hábito de contar as belas histórias bíblicas para eles no seu dia a dia. Tenha o hábito de transmitir os valores, verdades, não apenas que eles saibam que o Davi matou o gigante, mas aquela fé constante no coração de Davi. Transmita isso para os seus filhos, ensine os seus filhos a conhecer a Deus. Mas diz ainda mais no mesmo verso: e também ao levantar-se. Desde que você acorde, desde que você levante, os seus filhos precisam ver em você quem é esse homem que ama a Deus, quem é essa mãe que ama a Deus, quem é esse pai que ama a Deus, e aprender com ele desde o primeiro momento. Diz ainda mais no versículo de número 8, também as atarás como sinal nas tuas mãos e te serão por frontal entre os teus olhos. Isso aqui parece que perde um pouquinho da nossa vivência. Era uma prática muito judaica. O judeu tinha uma prática que é ter o filactério, né? Quem é de origem judaica e talvez conheça um pouquinho melhor. Ele tinha uma cordinha de couro que era passado no dedo da aliança, e essa cordinha entrelaçava o seu braço e vinha até a altura aqui do seu braço, e ali havia uma caixinha de couro, e naquela caixinha de couro, dentro dela, um pequeno pergaminho com o Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Atas do teu braço, e também por frontal entre os teus olhos. O judeu também às vezes usava essa mesma caixinha amarrada à testa, perto dos olhos, para que ele lembrasse sempre quem é o seu Deus. Mas poderíamos, quem sabe, trazer para nós uma forma mais aplicativa, que atarás na tua mão é nos afazeres. É em cada coisa que você faça, que a sua criança, o seu adolescente, o seu filho, veja em você, nas suas ações, quem é esse Deus, quem é o Senhor na sua vida. Frontal entre os olhos, que ele não perca de vista essas realidades. Escreverás também nos umbrais das suas portas, nas tuas casas, ou seja, nos portais da casa. Anote ali, escreva: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olhando lá para a cultura hebraica, a intenção era que os filhos não perdessem de vista. Eu conto aqui uma historieta rápida. Havia numa certa cidade um senhor que ele era da Marinha Americana, e ele amava os porta-aviões, ele amava todo aquele aparato bélico, e na casa dele havia muitos quadros, então, com aviões de caça, com os antiaéreos, com os navios porta-aviões e tal, e eles tinham 2 filhos, crianças. Cresceram ali no seio daquela casa, a mãe muito piedosa, muito crente, sempre falando com eles o evangelho, levando-os para a igreja, mas o pai, dada a sua carreira e a sua correria, ele não tinha todo esse envolvimento com os filhos na criação. Os filhos crescem, os filhos se formam, e eu pergunto, o que eles foram na vida? Homens piedosos que amavam o Senhor, homens piedosos que seguiram as histórias da mãe com a fé pujante e viva, ou eles foram atrás daquilo que estava constantemente diante dos seus olhos? O que é que você tem posto diante dos seus olhos, ou diante dos olhos dos seus filhos?
O que nós temos colocado os nossos filhos ver e acompanhar? Hoje nós temos um mundo extremamente tecnológico, com tantas coisas a oferecer aos filhos na frente dos olhos o tempo todo. Mas o que é que eles estão vendo? Estamos direcionando desde a mais tenra idade. É bom que eles não tenham as telas logo no começo da vivência, mas quem sabe no momento à frente, que você acompanhe, ajude-os a usar toda essa tecnologia, não só para diversão, deleite, conhecimentos outros, mas para conhecer a palavra. Tantas ferramentas que a tecnologia tem nos dado no conhecimento da palavra. Moisés diz aqui, façam isso, inculque, coloque na cabeça dos seus filhos, desde a mais tenra idade, esses princípios. Termino. Não transfira essa responsabilidade. A escola dominical é uma bênção. É uma ferramenta maravilhosa que a igreja possui para ajudar as famílias. Mas a escola dominical não é a responsável para educar os seus filhos na fé. A escola dominical não é a ferramenta única para ensinar os caminhos de Deus na vida dos seus filhos. Quem tem que falar para os seus filhos que ele é um pecador e que ele está destinado à perdição eterna é você. Quem tem que falar para o seu filho que ele nasceu em pecado e é impuro aos olhos de Deus é você, pai, é você, mãe. Obviamente que nós queremos que eles estão na aliança, mas é preciso que eles saibam que eles precisam da graça salvadora de Deus. E quem tem a responsabilidade, o dever intransferível de conduzir os filhos ao conhecimento de Deus é você. Não terceirize. Não delegue para a igreja, por mais bem aparelhada que seja a igreja, com pessoas qualificadas, com equipamentos e com condições de ensinar, não transfira para a igreja. Quantas horas o seu filho passa na igreja por semana? Tirando os filhos do pastor, que passa mais, né? Mas quantas horas eles passam na igreja durante a semana? 2, 4, 6, 8. A semana tem 168 horas. Por mais que ele passe tempo na igreja, ele vai passar muito mais tempo sendo bombardeado lá fora, desde a creche até a faculdade. Cabe a você, papai, cabe a você, mamãe, ensiná-los, conduzi-los, ajudá-los a conhecer quem é esse Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nem a igreja, nem a escola, nem o Estado, nem a polícia, ninguém pode assumir uma responsabilidade que é sua. Ela pertence a você, pai, a você, mãe. Quer ver seus filhos cheios da palavra? Quer ver seus filhos andando no temor do Senhor? Eu fico muito alegre quando eu olho para a igreja hoje e vejo os meninos que antes eram pichotinhos aqui, né? Servindo ao Senhor, cantando, tocando, conduzindo, envolvidos, ajudando os menores também a aprenderem a amar o Senhor. Porque foram ensinados. Mas não foi a igreja foi um aparato, foi uma ferramenta, foi uma ajuda que o Senhor colocou para que as famílias pudessem completar o trabalho. Cabe à família, cabe aos pais. Transmita os princípios de Deus aos seus filhos, o tempo todo. Não transfira responsabilidades. Encha-se da palavra de Deus para que eles vejam em você quem é o Deus que você crê. Deus te abençoe.